Boa tarde para você que está com a gente. Estamos começando o Placar 2C, primeira edição aqui na nossa TV 2C. E o meu convidado de hoje tem um currículo invejável no futebol. Marcou história como atleta e segue marcando essa história como técnico. Começou no Atlético Paranaense, entrou para a história de gigantes do futebol brasileiro. Cruzeiro, Internacional, Atlético Mineiro, foram alguns desses clubes. Mas foi no Grêmio que chegou ao ápice da carreira como jogador, conquistando a América e sendo rotulado como o Capitão América lá em 95. Atuou no futebol japonês pelo Júbilo Ata, onde contribuiu com o seu futebol, com sua experiência, mas aprendeu demais com a cultura nipônica, eu tenho certeza disso, até porque ele já falou a respeito disso recentemente. Pouco depois, voltaria a ter a oportunidade que havia perdido com o Grêmio para conquistar o mundo, desta vez pelo Timão. Foi campeão mundial em 2000 contra o Vasco, lá no Maracanã. Na carreira como técnico, conduziu também gigantes do futebol brasileiro, Grêmio, Cruzeiro, Corinthians, Santos, São Paulo, Vasco da Gama, enfim. Com muito prazer, recebo Adilson Batista aqui no Placar 2C. Tudo bem, professor? Tudo bom, Homer? Obrigado pelo convite, por aceitar o meu convite. Eu que agradeço o convite. Para falar da sua carreira, principalmente carreira que você rotularia como? Quando você começou, imaginava ter todo esse sucesso que você teve ao longo dela? Uma carreira bonita que eu fico contente, lisonjeado, pelo esforço, pela dedicação, pelo profissionalismo. Agradecer todos os profissionais com quem eu trabalhei, né? Desde o seu Geraldo Damasceno, Nelsinho Batista, Levir Coupe, Carlos Alberto Silva, Enio Andrade, Filipão, Valmir Lauruz, Oswaldo Oliveira, Vadão, Carpegiani, Ivo Vortman, enfim, Falcão, o professor Kuwabara lá no Japão, enfim, vários treinadores que, seu Rubens Minelli. São tantos os profissionais que contribuíram ao longo dessa carreira que eu tenho que agradecer. Às vezes a gente comete alguma injustiça, peço desculpa. Mas lembrou de bastante gente. Mas que me ajudaram muito a me tornar um... Eu fui bem educado pela minha mãe, Dona Hilda, que faleceu, pelo seu Leôncio, meu pai, que sempre adorava futebol, um corintiano fervoroso, fanático, e que me incentivou a ser um atleta profissional, me levava no estádio, eu ia no Couto Pereira assistir os jogos do Atlético Paranaense, do Curitiba, enfim. E eu aprendi a gostar e fiz um teste, né, em 1986 e me tornei atleta. Então, acho que a contribuição foi em função deles me incentivarem também. Que legal. Foi em 95 realmente que você chegou ao ápice da sua carreira com a conquista da Libertadores da América, com aquele timaço do Grêmio que era conduzido pelo Felipão? Não, em termos de título, ficou marcante, época, eu acho que foram 2 anos, 3 anos de Grêmio vitoriosos, né, os anos 90, né, marcou aquela geração, mas eu cheguei à seleção brasileira com o Cruzeiro, eu fiz um grande campeonato, nós fizemos lá quase 5 anos, eu joguei no Cruzeiro. Então o Cruzeiro ganhou lá 2 anos seguidos era a Supercopa, né? E, enfim, a gente tinha um grande time ali com o seu Enio Andrade, treinador, eu fui para a seleção brasileira, então eu vivi um grande momento também no Cruzeiro. Então o Grêmio historicamente, pelos títulos, pela conquista, pelo Capitão América, enfim, para a gente incomodar, principalmente o eixo Rio-São Paulo, grandes jogos contra o Palmeiras, eu tenho a recordação disso, então, mas o Cruzeiro eu também joguei muito bem. Com certeza. Você se lembra quando e qual foi o objetivo que você teve ao jogar no Grêmio, ao chegar ao Grêmio em 95? Você se lembra bem? Eu lembro que a gente fez a pré-temporada em Canela e Gramado, descendo com o Filipão, aquele Opala dele, o Monza, né, 80 e pouco, que ele sempre foi econômico, né, bem seguro. E eu me recordo que ele falou, se eu estou pensando no capitão, você ou o Dinho, né? Nós dois éramos os mais experientes, o Dinho também vindo do São Paulo com a conquista do bicampeonato lá pelo Mundial, pelo São Paulo. E eu falei, fica à vontade, professor, que eu quero ajudar. Eu, independente de estar usando ou não a tarjeta de capitão, eu vou contribuir com liderança, com posicionamento, falando, cobrando, treinamento, enfim, nos jogos, eu vou ajudar o senhor. Então, já desde a chegada ali, ele já... Quando eu recebi a ligação, né, eu estava no litoral paranaense, onde eu frequento, e recebi aquele tempo o celular, era um celular grandão, né? Tijolão? Um tijolão, e aí só pegava perto de uma árvore lá e conseguia acertar e
fazer o contrato, que eu fui com muita alegria, porque eu já tinha trabalhado no Internacional também, né? Então eu sabia da grandeza do Grêmio, da força do Grêmio, então foi muito legal. E deu tudo certo nessa competição. Eu vou me lembrar do sistema defensivo desse Grêmio do Felipão. Danley, Arce, Adilson, Rivarola e Roger. Era um baita de um sistema defensivo, hein, professor? Tava novinho ali, né? Agora com cabelo branco, um pouquinho mais gordo, enfim, a chegada foi muito legal. Eu sempre tive muito respeito e queria também jogar no Grêmio, e foi realizado esse sonho. O sistema defensivo era muito forte, né? Mas tínhamos ali também uma contenção, não vamos esquecer do Dinho, do Goiano, Luiz, né? Carlos Goiano e Dinho. Com o Carlos Miguel, Armando, Arilson. Aí desde o Jardel e Paulo Nunes. Com mais liberdade, o Paulo Nunes e o Jardel, mas desde o Arilson e o Miguel, eles tinham uma função tática e que nos ajudava, o Dinho Goiano também, os demais que entravam, né? E, enfim, a gente tinha um time bem competitivo. Que legal. E você citou os célebres encontros contra o Palmeiras nas semifinais. Para se ter uma ideia, os placares 5-0, né, para o Palmeiras e 5-0 para o Grêmio, o jogo da volta, porque no Parque Antártica havia sido 5-1, um gol salvador do Jardel. E aí vocês meteram 5 no time da Parmalat, que tinha Rivaldo, Edmundo, Flávio Conceição, Roberto Carlos, Cafu, Antônio Carlos, que Kleber. Loucura! Hoje em dia eu acho que jamais aconteceria, ou voltaria a acontecer uma situação dessa, hein, Adilson? Eu acho que é tudo questão de época, né? Antigamente ia-se um lá para fora. Antigamente a Inglaterra só aceitava quando tinha jogado na seleção brasileira. As inscrições depois passaram a 3. O futebol brasileiro era forte, a Parmalat veio muito forte, investiu muito dinheiro. Eu acho que ali cresceu para todos nós, claro. Todos nós melhoramos, o futebol brasileiro melhorou e, enfim, o Palmeiras tinha uma seleção brasileira, eram vários jogadores. São Paulo chegou a mandar 7 jogadores para a seleção brasileira. Sim. São Paulo numa época áurea. O Palmeiras também tinha 5, 6 jogadores na seleção brasileira. Então eram jogos difíceis. Eu lembro que a gente ia enfrentar o Palmeiras no Parque Antártica, eles nos chamavam de lá vem os uruguaios, lá vem os uruguaios. Enfim, a gente tinha uma raça, a gente tinha uma determinação. A raça charrua. É evidente que o Filipão tem muita participação. Eu fico contente, Valmir, assim, eu trabalhei com um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro, que se chama Dr. Fábio André Koff. Eu ia perguntar isso para você. Trabalhei com um grande diretor de futebol que chama-se Cacalo. O superintendente, o seu Verardi. Aí Paulo Paixão na área física, o Mazarop treinador de goleiro. Meu Deus do céu. Então, assim, Filipão treinador nosso. Então, assim, foi um privilégio participar e fazer história num momento importante, numa geração importante, vitoriosa, com os grandes profissionais. Então, você só tem a crescer e vai aprender. Aí, o Grêmio passou do Palmeiras, né, nesses 2 célebres jogos. 5-1, 5-0, conseguiu a classificação heróica, magnífica, né, histórica, e foi para a final contra o Atlético da Colômbia, de Medellín. A pressão deve ter sido gigantesca, porque era justamente naquela época do cartel de Medellín, Higuita era o goleiro da equipe colombiana, no Olímpico, né, no antigo Olímpico, está lá abandonado, infelizmente, surgiu até imagens esses dias aí, 3-1 para vocês, e lá 1-1 com gol de pênalti do Dinho, não foi isso? Guita, Angel, Aristizábal. Era um belíssimo time, né? Baita estádio, emocionante. Não deixaram a gente dormir. Quer dizer, bomba, foguete, tiro, enfim, foi terrível a noite. Mas conseguimos fazer um grande jogo, empatar o jogo lá com o Dinho na cobrança de pênalti e trazer a tão taça. Aí daí 5 horas de bombeiro, chegada aí. Foi muito legal. Foi uma experiência maravilhosa. Eu, 60 dias antes da final, eu tive um problema da hérnia de disco, eu tive que operar C5, C6, eu fiquei vários jogos do Campeonato Brasileiro fora e tive a incumbência ali, já começava a ter os traços de treinador. Já fiquei com a incumbência de ficar acompanhando o Ajax, né, o campeonato holandês e os jogos da Europa, e o Ajax estava 52 jogos invicto, vindo de um 2-0 no Santiago Bernabéu em cima do Real Madrid, e a gente enfrentou esse time que você acabou de relatar, né? Um baita de um time, uma baita de uma escola. Eu fiquei fã do futebol holandês. Sim. Você cita muito Cruyff, né? Eu aprendi a admirar essa escola, mesmo não ganhando título mundial, tendo 2 vice-campeonatos, enfim. É uma escola gostosa de se ver jogar futebol.
E nós fizemos um jogo muito competitivo. Muito bom. Muito competitivo. O Van Gaal, recentemente, num confronto contra o Filipão, Brasil e Holanda, ele elogiou o Grêmio de 95, então foi muito legal. E a gente, infelizmente, nós tivemos a expulsão do Rivarola e perdemos, levamos até a prorrogação e perdemos nos pênaltis, né? Com 2 jogadores que batiam muito bem os pênaltis, o Dinho e o Arce. Então, assim, uma infelicidade, mas a gente saiu com a cabeça erguida de ter feito e representado o Grêmio, né? Com toda aquela tradição, vibração, enfim. Eu acho que o dever que a gente tinha, o objetivo, claro que a gente queria presentear com o bicampeonato, né? Mas não foi possível. Por que você estava sendo muito assediado naqueles dias que antecediam o jogo contra o Ajax? Você se lembra? Eu era detentor do meu passe. Exatamente. Então, existiram sempre, né, desde 92, quando eu comprei meu passe, que eu quebrei a perna no Cruzeiro, sempre existiu no final da temporada convites, né? O próprio São Paulo, Palmeiras, Corinthians. E lá tinha o mercado do Japão, que alguns clubes vieram atrás de mim. Então eu estava com a cabeça no Mundial, e aí o Dr. Fábio a gente até acabou renovando para o outro ano de 96, né? Eu permaneci no Grêmio, e depois quase fui para o Benfica, Olympique de Marseille, enfim. Quando você é detentor do passe, você tem o direito de negociar, e eu fazia isso sem problema nenhum. Então existia um certo assédio para me fechar com o clube do Japão. E anos depois você vai jogar no Júbilo Ata. Que experiência, hein? Foi muito legal. O Júbilo também é um baita clube, o clube azul, a camisa bonita. Lembra aquele azul até do Londrina ali, um azul claro. E eu gostei muito do Júbilo. Eu trabalhei com o Dunga, que é um ótimo profissional, um carinho muito grande, um respeito muito grande, com o Esquilate. E a gente também fez um grande trabalho, ganhamos 2 J-League lá, uma na Bisco, fomos campeões da Ásia, Enfim, foram 7 decisões lá que o Júbilo nunca tinha conquistado, nunca tinha ganho nada. Então, assim, para nós, a experiência, a contribuição nossa foi muito grande. E eu falei até para chamar esse VT da contribuição que você deu na experiência, no futebol, enfim, no fator técnico, mas você absorveu também uma experiência muito legal da cultura nipônica. Você falou esses dias na entrevista coletiva sobre isso. Eu cheguei aqui em Londrina e fui até Açaí ali, né, conhecer a região, né. Eu gosto muito do povo japonês, tenho um carinho, um respeito, uma admiração, um aprendizado enorme. Eu levei minha família, adoraram, minhas filhas estudaram em colégio japonês, então foi um aprendizado que eu vou guardar para sempre, de um povo que eu tenho carinho, respeito, admiração, e que eu também fui muito feliz. Cheguei a ser treinador do Júbilo, né, por quase 2 anos, né, peguei o time numa situação difícil, tá caindo para a 2ª divisão novamente, então é um clube que eu gosto muito também. E essa história do jogador ter o próprio passe, isso vocês esvairiam, acabou, né, Adilson? É que são épocas diferentes. A gente, no começo da carreira, você tinha direito aos 15%, né, e muitas das vezes você não sabia que alguns clubes te procuravam, né? Eu desde o Cruzeiro, desde o Atlético Paranaense, o São Paulo foi atrás de mim e o Atlético não vendeu. Eu fui vendido para o Cruzeiro com 20, 21 anos, porque o seu Valmor Zimmermann, que foi meu padrinho de casamento, que eu adoro também, me vendeu porque vivia as dificuldades financeiras o Atlético Paranaense. Nós jogávamos no Pinheirão, com todas as dificuldades. Não é esse Atlético de hoje, né? Nada a ver com isso. Esse furacão de hoje, ele é gigantesco, né? Se tratando de uma série de coisas, de infraestrutura, torcida, o estádio, enfim. O torcedor é apaixonado do mesmo jeito. Então precisava vender. Então eu acabei quebrando a perna, eu fiz um contrato com o Cruzeiro que até junho o meu passe seria estipulado lá, um exemplo, $100 mil. O Cruzeiro aceitou, eu tinha uma fazenda do lado de Paropeba, ali, 7 Lagoas. Eu vendi a minha fazenda e comprei meu passe. Eu investi em mim, porque eu acreditava em mim. Evidente que muitos clubes não te queriam na época, porque um atleta vindo de 2 lesões, quebrando a tíbia, todo mundo tem o receio. Sim. Eu até entendo. Assim, para estender um pouquinho, Valmir, eu peço perdão. Fica à vontade, que é isso? Muitos clubes não me queriam. Muitos clubes duvidavam da minha capacidade, se eu teria ou não condições de voltar, se seria um zagueiro firme, enfim. Eu me ofereci ao Corinthians, eu me ofereci ao Grêmio, e quem me deu a oportunidade foi o Falcão através do seu N. Andrade. Olha só. Pro Internacional. Então, assim, eu ia fazer um teste no Corinthians de 10 dias com o Mário Sérgio, em 1993, que o Corinthians chegou à semifinal e perdeu pro Vitória. Deu Vitória e Palmeiras, né? Vamos aqui 93. relembrar. Isso.
Então, o que é o mundo da bola? Você vê, deu tanta volta que eu acabei depois, lá na frente, eu me ofereci ao São Paulo. Aí o São Paulo não queria jogador com passe, dono do passe. Então, assim, aí aqueles 2 anos do Grêmio 95, 96, o Tele veio atrás. Então, esse é o mundo. Então, são desafios. Eu não sei, aqui é um conselho, né? Para quem às vezes desanima ou não acredita. É perseverar, não só lutar. Futebol, mas a nossa vida, né? Vale para a vida. Então, assim, eu acreditei, trabalhei muito, né? Eu sempre fui extremamente profissional para ter esse reconhecimento. O nosso mundo, né, em si, ele gira. O do futebol capota, velho. Capota. É mais ou menos isso que a gente tira de conclusão, né? Bom, eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Tem muita coisa legal da carreira super vitoriosa desse cara aqui. Eu tô fazendo questão de falar da carreira de Adilson Batista, porque a gente tá muito orgulhoso de ter um cara com essa representatividade na nossa cidade, treinando, conduzindo o nosso Londrina Esporte Clube da forma brilhante como está. O intervalo é rapidinho e já a gente segue nessa resenha aí. De volta, pessoal, recebendo hoje o técnico do Londrina Esporte Clube, Adilson Batista. A gente está falando da carreira desse cara magnífico, que história linda no futebol. Bom, antes da gente falar da sua história como técnico, citar o Cruzeiro, outras passagens célebres que você teve, Adilson Batista, rolou o título mundial que você não conseguiu conquistar em 95 lá com o Grêmio, em outro formato, em outros moldes, mas estiveram por aqui Real Madrid, Manchester United, né, as equipes do mundo da areia também estiveram por aqui, e o Corinthians ali sagrou-se campeão. Que timaço, você fez dupla com Fábio Luciano, também era um grande sistema defensivo, né? O Corinthians foi uma experiência maravilhosa, realizei o sonho do meu pai, meu pai ficou super feliz. E foi de trabalhar, né, com grandes jogadores de qualidade, que sabiam jogar futebol. E ter participado daquele grupo, né, que é um grupo vencedor, né, desde 98, Corinthians incomodando. É verdade que esse elenco se odiava? Não se odiava. Se respeitava, eram profissionais, trabalhavam, entravam lá dentro de campo, jogavam futebol. Cada um tem uma maneira de pensar e de conviver e de levar para sua casa, ou fazer um churrasco aqui ou ali, e faz parte, né? Mas era um grupo de muita qualidade, então eu tive esse privilégio, eu agradeço também de ter participado, o Oswaldo Oliveira, um grande profissional, extraordinária pessoa, e fez um time muito bom, pegou um trabalho muito bom também do Vanderlei, né? Nesses 2 anos aí que eu cito. Então, marcar Romário e Edmundo não é tão simples assim, então eu acho que foi um título de expressão, de grandeza, que a torcida do Corinthians jamais vai esquecer. E vira história, e a gente está aproveitando essa história muito legal. Quantos gols na carreira você fez? Tem anotadinho? Tudo certo? Eu fiz acho que 2, né? Que isso, rapaz? Tá louco? Não sei, eu não sou de fazer gol, Só não. nós vamos mostrar 6 aqui agora. Pode colocar no ar os gols do homem aí, gente. Agora a falta é pro Cruzeiro. Adilson bate no cantinho e empata o jogo, 1-1. A bola passou por baixo do corpo do Eduardo. O zagueirão Adilson Batista, o Capitão América. Hoje treinador, colocou a Raposa em vantagem no placar, 2-1 Cruzeiro. E Adilson acerta o chute, o goleiro Eduardo aceita. Olha só a bobeada do Eduardo. Final, Goiás 2, Cruzeiro 2. Internacional e Cruzeiro de Minas. E o Cruzeiro se valorizou nesta falta batida por Adilson. Demais! Vamos ver no replay. A bela cobrança de Adilson em câmera lenta pra você. Goleirão foi, já tinha ido. Final, Cruzeiro em alta. 1 Inter de Limeira 0. Respira aliviada, olha só, final. Cruzeiro líder do grupo B2, Caldense 0. Vila perfeito! Autorizado Adilson. Lá na grande área. Tonho! E o gol! De Adilson! Ele
Ele já tinha jogo batido 2 faltas em jogos anteriores, elas ficaram na trave. Dessa vez ele botou lá na gaveta, Toinho tentou buscar, não conseguiu. Ela foi morrer no fundo das redes, porque ela chegou lá no ângulo. 1-0 Cruzeiro. Tá reclamando do quê? Não, você só colocou gol de falta, tem gol de cabeça, tem gol de pênalti. Mas esse aí, pô, que golaço por fora da barreira, numa posição pra canhoto, velho. E pensar que aí você treinava lá com Éder, Marcelinho, Meu Deus. Neto. Nossa. Você nem chegava perto. No Os final, caras batiam bem na bola. no Grêmio você não bateu tanta falta. Eu batia, mas eu deixava, né? O Arce batia bem também. Arce, né? O Arce, o Goiano. Então, eu batia pênalti, aí chegava nos jogos. Viu, eu sou tranquilo. Eu sou sempre o coletivo. Eu penso no coletivo. Sim. Sempre. Legal. A gente tá na reta final do programa, tem 2 minutos e meio para acabar o programa, mas gostaria de falar um pouquinho, né, dessa campanha magnífica que você está fazendo aqui à frente do Londrina, que vocês estão fazendo, né, Adilson? Não dá para falar só em Adilson Batista, sem falar do elenco, sem falar do João Paulo, sem falar do Coutinho, sem falar do Caprini, sem falar do Vilar, do Simon, do Nogueira, do Samuel e do Jefferson, do Eltinho, do Felipe, do Alan Ruschel, dessa galera toda. Que grupo bom que você conseguiu montar, hein? Sem falar do Londrina, né? É. Do Londrina, do CT, da gestão, da organização, daquilo que nós temos, do bom ambiente, dos funcionários, do torcedor, da cidade. Então, gostaria de agradecer. A gente tem 10 jogos, 10 decisões. Eu preciso da ajuda deles, eu confio neles. Eu estou muito satisfeito com aquilo que eles vêm fazendo, pela dedicação, pelo comprometimento. E todos nós lá vamos se dedicar, se entregar ao máximo para conseguir realizar um sonho. Que demais. E esse sonho está cada vez mais ficando concreto. Você pensa assim também? É jogo a jogo, né? Temos a Chapecoense, vamos se concentrar. Um jogo duro, difícil. Gilmar estreando aí, né? Vem de uma vitória. Gilmar Dalpozo. Dalpozo, grande profissional. Então vamos ter os devidos cuidados com o jogo, fazer um grande jogo para vencer e caminhar rumo ao nosso objetivo. Sem dúvida aí, esse encaixe aí do Adilson, realmente, nesses dias o Alemão teve aqui, a gente comentou em cima do trabalho do Adilson, o Alemão citou uma situação que eu concordei também, a consistência, né? O time é muito consistente, a bola não queima no pé de ninguém, enfim, trabalho realmente magnífico. Deixa eu agradecer aqui as pessoas responsáveis pelo fato do Adilson Batista estar aqui. Gustavo Andrade, assessor de imprensa que está aqui, um grande amigo que eu tenho, moleque de um talento assim absurdo, tá no Londrina Esporte Clube, assessor de imprensa, me ajudou demais. O Germano, grande capitão Germano, eterno capitão Germano Schweger. Agradecer também a direção do Sérgio Malucelli, Marcelo Risso, né? O João Severo, todo mundo que contribuiu também para Adilson Batista estar aqui. Quis focar na carreira desse cara, porque a gente precisa aproveitar quem está aqui e quem tem talento. A gente traz muitas histórias, todas as modalidades são abordadas e a gente precisa trazer pessoas talentosas aqui, né, para o nosso programa, para a cidade, abordar, enfim, e criar essa expectativa legal que o Londrina Esporte Clube está criando, está fazendo e esse belíssimo trabalho que o Adilson desenvolve aqui na cidade de Londrina. Beleza? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Tchau, Adilson! Abraço!